E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa sacadinha, nesse insight aqui, eu quero trazer para vocês o seguinte: não é tudo sobre você. E quando eu falo isso, é muito sério. Por que que eu tô falando isso? Porque não é tudo sobre você, nem tudo é sobre você. Só que a mente confusa, enganada, ignorante, sem sabedoria, né? A ignorância aqui é a sem sabedoria. A mente se confunde e ela acha que é tudo sobre nós, como se a gente fosse o centro do universo. Só que não é bem assim, tá? E uma das causas, grandes causas do sofrimento no nosso dia a dia é a nossa capacidade, o nosso talento de levar as coisas para o pessoal. Então, esse insight é para que você passe a não levar tudo para o pessoal, porque não é tudo sobre você. As pessoas não acordam de manhã pensando assim, vou fazer a vida de fulano um inferno. Tá, ok. Tem alguém que faz isso? Provavelmente tem, porque eu não duvido muito da capacidade do ser humano de ser cruel. Porém, geralmente sobre nós é muito difícil que seja verdade. Então as pessoas acordam querendo fazer a própria felicidade, elas querem suprir necessidades, se satisfazer, elas querem tantas coisas. Elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir pertencentes, essas coisas. Elas não querem fazer a vida do outro um inferno. Mas é que tá todo mundo achando que as coisas são sobre elas. Então acaba que fica todo mundo, entre aspas, todo mundo, tô fazendo um exagero aqui, tá? Mas fica todo mundo levando tudo pro pessoal, que acaba que a gente vive uma vida na defensiva. A gente vive os nossos dias atacando para nos defender de algo que alguém falou, porque tal situação era para mim, era porque isso acontece comigo e etc, etc. E não é, cara, não é isso. A vida não é assim. Ela é mais simples do que parece, muito mais simples do que parece. Só que a gente acaba complicando porque a mente está em ignorância. Isso é um princípio do yoga, né? Isso é um ensinamento do yoga que inclusive está no Yoga Sutra e a gente aprende desde sempre que a gente tem uma mente ignorante. Significa que ela tem um ponto de vista sobre a vida e ela age de acordo com aquele ponto de vista muito individual. Ela não tem a capacidade por si só de desenvolver o conhecimento sobre o todo, ela fica muito limitada. É uma mente que não tem clareza, por isso que a gente faz o processo de autoconhecimento para que a gente possa reduzir um pouquinho essa ignorância e a gente consiga então ver as coisas de uma forma um pouco mais consciente, mais ampla, né? Que a gente consiga ver outros pontos de vista. Então nós enxergamos o mundo da nossa maneira única e individual, é a nossa cosmovisão. Cada um tem o seu, a sua, né? De acordo com a sua história, de acordo com os acontecimentos, experiências que vocês já passaram. Então, conforme a gente vai acumulando histórias, a gente vai acumulando também padrões, tendências e uma série de outras coisas que influenciam na nossa forma de enxergar e de interagir com o mundo. Então, o nosso mundo é muito particular nosso, a nossa interpretação de mundo é muito particular. E quando a gente vai conversar, né, relacionar, quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, é muito fácil a comunicação ser truncada, porque o outro tem um ponto de vista, né? O outro tem um lugar de fala, tem as suas próprias experiências e enxerga o mundo da forma individual, né? Da forma particular dele, e nós enxergamos da nossa forma. Quando une, né, quando une essas duas formas de visão de mundo diferentes, é muito fácil dar erro, é muito fácil dar problema, dar interferência. Então é interessante que a gente comece a ver as coisas de uma forma diferente, sobre uma outra ótica, uma ótica mais leve, sabe? Uma ótica que não julga o outro e que passa a entender melhor de onde que está vindo o raciocínio do outro.
E não só criticar. E também não entender tudo como se fosse algo para nós, sobre nós, contra nós. Que não é isso. Nem sempre as coisas, geralmente as coisas não são sobre nós. Então, não leve as coisas tanto pro pessoal, isso vai mudar muito o dia de vocês. Na dúvida, pergunte para a pessoa. Então, numa conversa, putz, acho que eu entendi errado isso aqui que a pessoa falou. Pergunta, conversa. A fala tá aí para isso. Conversa, pergunta. É que a gente tem medo de parecer estúpidos. A gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de parecer ridículo. Pergunta, cara, pergunta. Tenha essa proatividade de perguntar, eu acho que eu entendi errado o que você falou, você pode repetir? Ou pode falar com outras palavras para ver se eu entendi certo? Então é isso, sabe? Converse mais, tente interagir melhor com as pessoas sem estar naquele lugar de pessoa na defensiva, sabe? Porque pessoa com medo, quando a gente vive uma vida com medo do que vão pensar, do que vão achar, se eu tô acertando, se isso, aquilo, outro, a gente parece pensa num gato com medo, um gatinho com medo, ou qualquer outro bicho, mas pensa no gato com medo. Ele vai atacar se você meter a mão, porque ele tá com medo de você. Ele acha que você sei lá, vai matar ele. E muitas vezes a gente vive com essa sensação de que a gente pode ser atacado a qualquer momento e que nós somos vítimas. E se a gente parte um comportamento do medo, se um comportamento parte de um medo, a gente ataca, entende? A gente ataca ou paralisa. Ou a gente ataca ou a gente paralisa, não consegue fazer nada. Então, tenta sair um pouquinho do medo e aí vai uma investigação, uma reflexão se realmente está acontecendo na sua vida. Qual que é o medo? De onde está vindo esse medo? Então, converse com a sua mente para entender de onde está vindo esse medo. E não leve tanto assim as coisas pro pessoal. E é isso, tá bom? É isso, beijo.